Muita luz em nossas vidas, muita luz em nossa caminhada. Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, parte 2 do capítulo 28, dos itens 11 a 41. Prece por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Prefácio. Todos temos, ligado a nós, desde o nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção. Desempenha, junto de nós, a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso. Através das provações da vida, sente-se feliz quando correspondemos à solicitude, sofre quando nos ver sucumbir. Então, é importante que a gente entenda que nós temos um Espírito que nos protege, que nos ajuda, que nos ampara, e a gente fala assim, mas por que deixou-me passar por tantos caminhos? Para que angariássemos experiências e para que tornássemos mais vigilantes. Então é de suma importância que passemos a nos vigiar mais, a ficarmos mais atentos na nossa conduta, na nossa caminhada, para que a vida faça valer em nós os princípios básicos do cristianismo, os princípios básicos do amor ao próximo e principalmente das regras de solidariedade e respeito a todos indistintamente. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. A questão da identificação dos espíritos, o Kardec mostra que é quase impossível. Nós só vamos identificá-los através de princípios básicos estabelecidos por ele, como, por exemplo, o conteúdo do que ele passa, a linguagem de que ele usa e as circunstâncias que aquilo acontece. Então, nós precisamos estar sempre atentos para que estejamos sempre valorizando essas oportunidades. Nós temos que estar aqui sabendo que nós temos alguém que nos protege, alguém que nos ama, apesar de todas as adversidades que a vida possa nos oferecer. E ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos amparar e a nos intuir as melhores ideias, as melhores ações, as melhores soluções. Confiemos em Deus, confiemos nesse amigo que Deus coloca na nossa vida para que conduza a nossa existência com sabedoria. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem como seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Olha que importante. São espíritos bons, espíritos magnânimos, espíritos bons, repetimos, espíritos magnânimos, que vêm nos auxiliar. Mas também tem pessoas que a gente não conhece, que não são tão bons como a gente gostaria, que também podem nos influenciar. Nós vamos estar sempre influenciados por grupos de espíritos. Levando em consideração que a nossa mente é o reflexo de muitas mentes que pensam como nós, ou que tentam nos influenciar, precisamos saber com qual nós sintonizamos. Para isso, faz-se necessário fortalecermos os nossos ideais, fortalecermos os nossos sentimentos para trabalharmos em prol de uma situação melhor, de um conjunto de ações que realmente fale mais alto ao nosso coração. Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que nos atraiam. Nossas que os atraiam. O que você gosta? Se você gosta de discutir política, vai ter espíritos discutidores de política. Se você gosta de discutir religião, vai ter espíritos discutidores de religião. Se você gosta de ações ponderadas no bem e no campo filosófico, você vai encontrar espírito do mesmo jazz. Então, nossas ações e nossas atitudes nos levam a estar nessa ou naquela condição. E é por isso que precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes, para, ao longo da nossa existência, construirmos as bases de uma força maior que nos conduza a um caminho do bem, nos conduza ao caminho das realizações da alma. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas,
que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. A nossa vontade, Kardec vai deixar que ela, ao longo dos estudos, que ela vai ser sempre preponderante para aquilo que nós precisamos obter, para aquilo que a gente precisa alcançar. E é por isso que é sempre importante nós começarmos a colocar em prática determinadas práticas que nos levem a nos fortalecer, que nos levem a nos estarmos melhores do que já estivemos ontem. E ao longo da nossa caminhada, vamos estar sempre nos autoimpulsionando para as grandes realizações do bem, para as grandes realizações do amor. Para isso, estejamos sempre vigilantes, focando sempre os nossos ideais naquele caminho que nós precisamos alcançar, focando sempre nossas posturas íntimas naquilo que nós precisamos ter para conosco. A vida sempre nos devolve aquilo que oferecemos a ela. Então, reflitamos o que nós estamos oferecendo à vida, o que nós estamos oferecendo aos nossos amigos, aos nossos companheiros de jornada, para que o amanhã seja de luz, de esperança e de fraternidade para todos nós. Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior e, nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. A questão de ter uma ideia boa, uma ideia ruim, que existe isso em muitas pessoas, é principalmente a principal característica do remédio que chama Anacardio orientalis, um remédio homeopático, que vai ajudar as pessoas a deixarem de ter essa ideia do anjo bom e do anjo mau. É que fala sempre, ouve a voz do anjo e do demônio, as boas inspirações e as más inspirações. Portanto, existe esse fator que é uma coisa bastante patológica que pode ser tratada, mas nós vamos estar sempre procurando sintonizar com os espíritos bons, e para isso mesmo o grande problema são esses espíritos familiares. Quem foram meus familiares no passado? Quem foram os meus familiares nesta vida? Eu tenho que entender que eu estou ligado a eles. Se meus familiares têm tendência à drogadição, eu tenho que tomar um cuidado especial. Se eles têm tendência ao alcoolismo, eu tenho que também ter um cuidado mais especial, porque o álcool está ao nosso alcance facilmente nas prateleiras do supermercado. Se eles têm tendência à cleptomania, eu tenho que me vigiar constantemente. Ou seja, Kardec deixa claro para nós, nas entrelinhas, que existem fatores importantes para nós observarmos, para nós caminharmos aqui nessa vida. Portanto, precisamos estar constantemente nos observando para sabermos que tipo de conduta nós temos tomado e que tipo de espírito está junto conosco. É importante que, ao longo da nossa existência, estejamos sempre vigilantes, porque tem espírito no mundo espiritual para todos os gostos. E, logicamente, nos acompanhando também tem para todos os nossos gostos. Prontos para nos se agarrarem a nós, como ele disse anteriormente, como uma fera à sua presa, para induzir-nos aos seus pensamentos, às suas ideias. Certamente que para fazer esse estudo, para fazer essa leitura, eu tenho amigos espirituais que me ajudam, que me intuem, e nem sempre são meus familiares, são amigos que eu granjeei ao longo dos meus trabalhos dentro da doutrina espírita, desses 25 anos de doutrina espírita. Os maus espíritos acorrem voluntariamente desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Prestemos bem atenção. Nós atraímos espíritos. Qual espírito nós estamos atraindo? Aquele para os quais nós temos sintonia para com eles. Aqueles para os quais nós gostamos de estar junto deles. Porque cultivamos certos pensamentos, certas atitudes que fazem com que nós estejamos mais em sintonia com um e com outro do que com o outro. Então, para fazer o bem, devemos estar sintonizados com os bons espíritos, com os espíritos superiores, com os espíritos que gostam de fazer o bem. Então, vigiemo-nos e procuremos estar sempre em oração para melhorar o nosso campo de vibração. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus, sendo, por suas imperfeições, a causa primária das misérias que o afligem. O homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio.
Certa vez a pessoa falando que tinha um falange de espíritos de esquerda, falange de espíritos de direita, para atacarem esse ou aquele, ou sintonizarem com esse ou aquele lado da política para tentar destruir o Brasil. E a espiritualidade nos deu uma dica muito importante. Na realidade, existe no mundo espiritual espíritos bons e maus. O grande problema são as pessoas que reencarnaram para fazer o bem, arvoraram-se de tal egoísmo, de tal arrogância, que as falanges do bem não têm acesso a eles para induzi-los a raciocinar, a pensarem com mais responsabilidades pela sociedade, pelo padrão de melhoria da qualidade de vida da humanidade. Portanto, vamos refletir bem nisso. Espíritos para nos ajudar a fazer os bem existem muitos, mas muitas das vezes o nosso sentimento egoísta nos leva a estar sintonizando com espíritos também egoístas, razão da derrocada de muitos de nós. Estejamos atentos, estejamos vigilantes, mantenhamos-nos em oração. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter, por objeto solicitar-lhes a intervenção junto de Deus, pedir-lhe força a resistir às más sugestões que nos assistam nas contingências da vida. Lembrando que no Livro dos Espíritos tem uma grande observação sobre a função dos espíritos, a missão dos espíritos, nos auxiliar a nos melhorarmos moralmente, nos auxiliar a darmos passos importantes para o nosso crescimento espiritual. Então, se tiver no nosso processo de crescimento espiritual achar um tesouro, nós vamos achar. Mas o verdadeiro tesouro que nós temos que encontrar é a força do amor, existente na centelha divina que existe em cada um de nós. Façamos-la brilhar, façamos-la prevalecer sempre em nossas ações, para que estejamos sempre em sintonia com os bons espíritos, missionários divinos, junto de nós, para nos orientar, nos impulsionar para as forças do bem. Estejamos atentos às nossas próprias atitudes para que nós todos possamos crescer espiritualmente. Estejamos todos atentos, estejamos todos vigilantes, para que todos nós possamos sintonizar com as forças do bem e todos nós possamos crescer espiritualmente. E quem cresce espiritualmente, as vicissitudes da vida naturalmente vão ser diluídas, vão ser diminuídas, porque ele já tem as bênçãos do amor que o impulsionam para um caminho com menos dor. Que a luz divina possa estar sempre nos fortalecendo e iluminando o nosso caminho ao longo da nossa jornada. Prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem queixumes, livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir meu mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, da arrogância, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me acharem em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Prece. Espíritos bem-amados, anjos guardiões que, com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos todo o que é bom. Detende-nos do declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda
a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me. Bons e amados amigos espirituais, envolva-nos no teu amor. Envolva-nos nas tuas vibrações de fé, de esperança e de caridade. Dai-nos forças para resistir ao mal. Dai-nos luz para discernirmos o melhor caminho a seguir. Abençoa-nos e ilumine-nos, para que possamos prosseguir a nossa jornada com fé, esperança e, acima de tudo, com a caridade em todos os momentos. Senhor Deus do Universo, Senhor nosso Deus, envolva-nos, ampare-nos, ilumine-nos, hoje e sempre, que assim seja. Para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do corpo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. É importante que nós estejamos atentos a esse convite, porque Jesus, em uma outra passagem do Evangelho, ele nos diz que se você vai levar a oferenda ao altar e teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferenda, vá fazer as pazes com teu irmão, depois traga a oferenda ao altar. Ele não proíbe levar a oferenda ao altar, mas ele mostra-nos a importância de, antes de levarmos a oferenda ao altar, a oferenda mais agradável a Deus é o nosso perdão incondicional a quem tem alguma coisa conosco ou nós temos alguma coisa contra esse alguém. Portanto, estejamos com o coração limpo, com os nossos sentimentos mais purificados, para podermos levar a oferenda ao altar. Assim, também, para que estejamos realmente limpemos os nossos sentimentos. Não quer dizer isso que não devemos fazer uma faxina, uma higienização? Sim, precisamos, mas precisamos estar atentos, vigilantes e agindo coerentemente para estarmos sempre saudáveis. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Estejamos bem atentos àquilo que nós exteriorizamos, àquilo que nós colocamos para fora. Se os maus espíritos nos procuram, primeiro, nós podemos estar fazendo bem, e por estarmos fazendo bem, está incomodando certos determinados grupos de espíritos presos ao mal. Por outro lado, nós temos que ficar atentos, porque muitas das vezes, que tipo de sentimento carregamos conosco? É baseado nesses sentimentos que nós carregamos conosco, baseado nesse sentimento que nós procuramos valorizar intimamente, que vai fazer com que estejamos mais sintonizados com as forças do bem, mais sintonizados com as forças do amor. Prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. É de suma importância olhar para dentro de nós mesmos. Fazer uma autoanálise a cada dia para tentarmos descobrir por que determinados espíritos nos procuram, por que tomamos determinadas atitudes e por que devemos, então, estar sempre vigilantes para que o amanhã de luz e de paz nos fortaleça, nos envolva e nos ampare, para que assim construamos em nosso íntimo um mundo melhor, onde a paz e a harmonia se fará sempre em nossos corações. Assim como se limpa o corpo para evitar as bicheiras, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Isso é de extrema importância para nós. Sabermos observar aquilo que nós estamos fazendo, procurar fazer sempre uma autoanálise, para ver se aquilo que nós estamos, as atitudes que nós tomamos no dia a dia, vai atrair os bons ou os maus espíritos. Lembrando que isso é uma forma da gente começar a criar barreiras de proteção. Portanto, temos que ter sempre o cuidado conosco mesmos, assim como nós temos o cuidado pessoal, que nós procuramos nos alimentar, fazer uma boa dieta para não engordar, e fazer a boa dieta para a vida inteira, também
a boa dieta do que se pensa, do que se sente, do que se fala, e aí vai redundar em que se faz, também é para a vida inteira, para que a gente possa estar sintonizado com os bons espíritos, sintonizado com os espíritos que impulsionam o progresso moral da Terra. Mas, por outro lado, nós vivemos em um mundo onde esses pululam. Nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, força para que lhes resistamos. Então, para resistir ao mal, para vencermos certos obstáculos, faz-se necessário tomarmos atitudes compatíveis e coerentes com a nossa qualidade de vida e com as nossas qualidades morais. Por isso, o que nós queremos ter para a nossa vida, o que queremos ter para a nossa existência. E quando nós queremos ter, nós temos que tomar posições, temos que agir, temos que nos esforçar constantemente para conseguirmos esse intento. Não cai nada pronto do céu. É um conjunto de fatores, um conjunto de forças que irá nos impulsionar, que irá nos dar base para começarmos a estabelecer as metas que nos levarão a crescer como espírito. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afasta-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças de minha alma, e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Ó Senhor, despertai para Deus esses espíritos que vivem vadiando pelo mundo espiritual, atormentando e aqui e ali prejudicando a sua própria existência, o seu próprio futuro. Derramai sobre eles, ó Deus, as bênçãos do amor, para que eles possam despertar para as realidades transcendentes da vida, para que eles possam despertar para Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da maledicência, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Ó Pai eterno, que possamos manter o sentimento elevado ao bem, a disposição de fazermos o bem, de construirmos um mundo melhor, para que apenas os bons espíritos venham até nós, nos inspirar, nos intuir, e se por acaso algum mau espírito se aproximar de nós, que ele seja, Senhor, impulsionado a mudar de vida, a fazer o bem. Ó Pai excelso, que as luzes do Teu amor possam estar iluminando a terra, iluminando os corações que ainda presos ao egoísmo, à arrogância e à vaidade, se perdem no labirinto das indiferenças e daqueles caminhos que os levam a sofrer as consequências de seus atos. Derramai, ó Senhor, a vossa luz misericordiosa sobre os bons espíritos, para que eles possam trabalharem na realização do bem, do amor e da fraternidade legítima por onde passarmos. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Para pedir a corrigenda de um defeito. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. Logicamente, que existem intoxicações que nos fazem perder certo equilíbrio, perder certa postura que deveríamos ter em condição normal. Portanto, tem determinadas doenças que elas interferem gravemente no mental da pessoa, até mesmo limitando-o e isentando totalmente da força de ação da sua vontade. Portanto, temos que refletir que existem situações das mais variadas em que devemos ter sabedoria para enfrentar. Ora, precisamos da ajuda das terapias naturais, ora, precisamos do apoio dos espíritos. E, aliás, esse precisamos sempre. E para melhor sintonizarmos com eles, nada melhor do que fazermos a oração nos entregando a eles e integrando também a eles, para que eles possam nos ajudar nas nossas corrigendas necessárias ao nosso processo de adiantamento espiritual. Temos a parte do nosso livre-arbítrio, lógico, mas temos aquela
que precisamos do apoio e da ajuda dos espíritos. Conforme mesmo Kardec preceitua, que há situações que precisamos da ação dos espíritos como reforço para nos ajudar e secundar na vontade. Mas temos que ter pelo menos um germe da vontade. Da mesma forma, quando usamos as terapias naturais, principalmente a homeopatia floral, que muda substancialmente os nossos sentimentos e nossas reações emocionais e o nosso mental, nós precisamos compreender a importância de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos, para crescermos espiritualmente falando, com as corrigendas de nossos defeitos, para nos aprimorarmos, para estarmos em condições de edificarmos um mundo melhor ao nosso redor. De nós depende a nossa melhoria, pois todo daquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer, para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. É importante que, muitas das vezes, nós temos certas dificuldades por limitações do raciocínio, por limitações, ou talvez até por influência, devido a essas limitações do raciocínio, influências espirituais perniciosas, grande dificuldade em fazer o bem. Mas, como ele diz, se prevalece as forças do bem e do amor em nossos corações, nós vamos fazer o bem, nós vamos praticar o bem. Por isso é importante termos essa consciência, termos essa responsabilidade para entendermos que temos que fazer o bem sempre, independente da situação que nós estivermos fisicamente. Prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é má, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições reconheço que sou particularmente propenso e se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e, conseguintemente, a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que o suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Ó Senhor, em tua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento espiritual. Bons Espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Ó Jesus, ampara-me. Ó Jesus, envolva-me nas tuas luzes de amor, nas tuas bênçãos misericordiosas. Dai-nos força para prosseguir trabalhando e servindo na tua causa, Senhor. As luzes do teu Evangelho, as bênçãos do teu amor, hoje e sempre, que assim seja. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Prefácio. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. A gente leu bem pausado aqui, porque a gente muitas das vezes fala,
tem espírito ruim que me obsedia. Mas como a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente fica depois com vergonha de falar que espírito ruim nos obsedia. Mostra que a nossa alma é fraca, que ela tem culpas, que ela está cheia de defeitos, mas de todo jeito vamos estar cheios de defeito. Tudo bem, de todas as formas nós estaremos com defeitos, mas precisamos nos empenhar para corrigir. E quando nós começamos a nos empenhar para corrigir, vêm os bons espíritos e, da o abafa, nos protegem. É importante entendermos isso, é importante agirmos de forma consciente das nossas responsabilidades para agirmos sempre na edificação do bem em nossas vidas. De sorte que aquele que venha falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Aqui, de novo, temos que fazer a ressalva. Lá na subjugação, que Kardec diz, a subjugação ela é terrível, porque a pessoa perde totalmente a razão e o espírito o subjuga, o induz a tomar uma série de ações, uma série de atitudes. Mostra que sua alma é fraca, que ela tem culpa, que ela tem erros, tudo bem. Mas existe a subjugação que nós temos que levar em consideração. Nós não podemos chegar e bater, jogar pedra, atirar incondicionalmente pedras sobre aquela pessoa, só porque ele está passando por uma situação muito difícil. Nós temos que ter o discernimento de procurar entender a necessidade de apoio que todos nós precisamos. Tanto aquele que cai, como nós que ainda não caímos, se nós não tivermos o devido apoio dos nossos protetores, dos nossos familiares, nós acabamos por cair. Portanto, não vamos massacrar quem caiu, vamos trabalhar para ajudar a levantar quem caiu. Quando surge em nós o mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas cuja atração podemos ceder ou resistir, como se trata tais solicitações de uma pessoa viva. Se a pessoa nos diz, vamos ali, vamos fazer isso ou aquilo, nós temos que saber discernir para podermos não ceder, para podermos ter mais condições de agir positivamente fazendo bem. Precisamos, pois, começarmos a redimensionar a nossa vida, redimensionar nossas atitudes, para que possamos começar a entender a importância de termos força psíquica, de resistirmos a todas as tentações. Há muitas coisas que podem parecer boas, mas talvez não sejam. Então nossa força psíquica, nosso discernimento psíquico é que vai nos dar condições de tomarmos as melhores ações, as melhores atitudes. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, combate em nós a influência e espera, com ansiedade, decisão que tomemos. A nossa história, hesitação em praticar o mal e a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então, nós temos o nosso protetor que vai nos inspirar ao bem, nos inspirar a tomar as melhores ações, as melhores atitudes, e ele espera também que, em contrapartida, nós venhamos a fazer o bem, que nós venhamos a praticar o bem com firme determinação. Portanto, a decisão que tomemos é nossa decisão a tomar. Ele nos inspira os bons pensamentos, o espírito mal nos inspira os maus pensamentos. A decisão final, então, é a que vai definir aquilo que nós estamos propensos a fazer ou não. Tenhamos, então, o devido entendimento de que precisamos estar bem sintonizados com as forças do bem para melhor construirmos uma manhã de luz. Reconhece-se que um pensamento mau, quando se afasta da caridade que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Portanto, nós temos que estar sempre atentos naquilo que é um pensamento bom, o que é um pensamento mau. E o pensamento mau é todo aquele que nós venhamos a tomar qualquer atitude para prejudicar o outro. E, logicamente, o pensamento bom é aquilo que vai sempre beneficiar o outro ou a maioria. Estejamos atentos, estejamos vigilantes. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis,
Afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. E a vós, Espíritos do bem, que possamos contar sempre com a colaboração de vocês. Inspira-nos, intui-nos, ampare-nos, para que possamos prosseguir os caminhos do bem, da fraternidade e da paz, hoje e sempre. Que assim seja. Ação de graça pela vitória alcançada sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo de guarda. É importante nós começarmos a entender essa importância na nossa vida, porque somente quando nós começamos a perceber todo um conjunto de fatores que estão influenciando nossa existência, nós então conseguimos compreender melhor os fatos. Assim como, quando nós temos uma tendência a tomar uma atitude negativa, uma atitude ruim, nós queremos culpar os maus espíritos. Quando nós tomamos uma atitude boa, uma atitude positiva, nós temos que procurar agradecer aos bons espíritos. Por isso, é necessário que a gente comece então a entender a importância de agradecermos quando recebemos as bênçãos de nos livrarmos de uma tentação ruim, de livrarmos-nos de tomar uma ação ruim. Então isso é extremamente importante para nós. E ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, nós estamos sempre passando por situações em ou nós nos colocamos em riscos ou nós nos livramos de determinados riscos. E todas as vezes que a gente se livra de determinado problema, nós temos que saber agradecer ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor. Então, em todo momento, nós temos que estar muito atento. Às vezes, você chega em um determinado local e você tem a intuição de pegar a informação. Aí você fala assim, mas eu já sei. Nisso que você fala, eu já sei, você não pediu informação. Você teve a intuição de pedir informação. Isso no momento que você ia pedir informação, já ia acontecer alguns fatores para você se livrar de um problema maior. E é isso que nós temos que ficar atento. Em todo momento, nós temos que ficar vigilante com as nossas ações, com as nossas atitudes, para que a gente se comprometa menos. Prece. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acho de sustentar contra o mal. Faz que essa vitória me dê a força de resistir às novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Possa minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. E assim, Senhor, nós vos suplicamos, permita captar os bons pensamentos dos bons espíritos e principalmente do meu anjo guardião e do meu espírito protetor. Que eu possa, Senhor, sintonizados com eles, procurar tomar decisões positivas na vida, decisões seguras e principalmente ter mais força e disposição para fazer o bem e a caridade. Ó Senhor, dai-nos a luz do amor e da misericórdia. Derrame sobre nós as vossas bênçãos e impulsione-nos, Senhor, para que possamos sempre nos encontrar em paz conosco mesmo e podermos agir sempre da melhor forma possível para beneficiar a humanidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Para pedir um conselho. Prefácio. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Procurarmos ver as decisões que nós vamos tomar e as consequências dessa decisão é nos amadurecer para as realidades que a vida nos oferece, é nos amadurecer para encontrarmos conosco mesmos a força íntima de melhorar e nos predispor a agir como um espírito bom, como um espírito que já busca os caminhos da superioridade espiritual. Portanto, sempre que tivermos que tomar uma decisão, temos que procurar refletir sobre que ação tomar, como tomar essa ação e de que forma devemos agir diante das situações. Por isso, precisamos estar sempre
nos observando. E entender, portanto, é importante estudar o Evangelho, que ele nos dá o norte daquilo que nós podemos e não podemos fazer em relação ao outro. Porque quando nós buscamos nesse manancial de bem, tudo aquilo que nós vamos fazer deve buscar nos orientar o caminho que devemos seguir. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos. Isso que eu vou fazer, isso que eu estou preocupado se devo ou não fazer, vai prejudicar a outrem? Se não vai prejudicar, eu posso fazer. Pode ser proveitoso a alguém? A mim mesmo, às outras pessoas, não estou prejudicando ninguém, então vai ser proveitoso? E se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Diante dessas situações, desses questionamentos, nós vamos ver se nós estamos realmente agindo de forma compatível com as leis divinas, de forma compatível com a bondade que deve existir em nós. Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Então, todos os nossos mecanismos de entendimento da vida têm que estar sempre colocando na balança as nossas ações. Porque se eu procuro tomar sempre vantagem, criando inconvenientes para outras pessoas, eu devo me abster de fazer isso. Eu tenho que procurar agir com segurança, tenho que procurar agir com discernimento sobre a ação que devemos tomar. Se interessa a outrem e se, resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre, igualmente, pensemos a soma de bem ou de mal que se produzirá, para nós decidirmos a agir ou a abster-nos. Aí vem, eu vou fazer isso, vou beneficiar José, mas vou prejudicar Manuel? Ou vou ajudar a 70% das pessoas e prejudicar 30%? Então, o que é esse beneficiar e o que é esse prejudicar? Botando na balança, eu tenho que saber o que eu devo fazer. Normalmente, quando a gente traz alguns esclarecimentos, vai ter alguém no prejuízo, porque sempre tem aquelas pessoas que lidam com o lado obscuro das relações humanas e procuram tirar vantagem dessas situações. Por outro lado, tem aquelas pessoas que estão sempre procurando se aperfeiçoar, se aprimorar e se melhorar. Compete-nos sempre o bom senso na hora de tomarmos a nossa atitude, sempre o bom senso na hora de agirmos em prol dessa ou daquela situação. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes. Porquanto uma coisa boa, em si mesma, pode dar-se maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzido com prudência e com circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Então tem situações que nós temos que botar muito na balança, porque mesmo sendo muito boas, irão consequências depois. Aí cada um vai saber pôr na balança aquela situação em que vai ser benefício para um e não vai ser benefício para todos, ou que ao longo do tempo vai trazer consequências. Então tudo na nossa vida tem que ser muito bem ponderado, bem medido, para que as nossas ações não venham a nos prejudicar. Sempre que a gente vê pessoas tomando ações muito pesadas contra determinadas situações, governos tiranos, que por vários motivos ele tem que ser tirano naquele momento, pela própria sobrevivência dele, mas depois ele vai ter que reparar aqueles fatos. A forma e o jeito com que ele vai reparar não depende de mim, não sou eu que vou dizer, são as leis divinas. E certa vez, conversando com o nosso mentor sobre algumas situações do mundo, ele diz: quem julga os criminosos de guerra é o Ministério da União Divina. Então, quando nós queremos fazer um julgamento de uma nação, das pessoas que representam a nação, só vai ser julgado pelo Ministério da União Divina, quer dizer, espíritos muito superiores, com conhecimento de muitos dados, para fazer todos os complexos e complicados cálculos diferenciais integrais da contabilidade e da matemática divina. Então, tudo na nossa vida tem um conjunto de forças a nos impulsionar. E por isso, nós temos que medir muito nossas ações, as nossas decisões, agirmos com muita prudência, para que passemos a tomar a ação que menos prejuízo causar à maioria. É por isso que as coisas vão acontecendo de uma forma relativamente lenta para que o bem se estabeleça, mas o bem vai ganhando espaço constantemente no caminho do mundo. Por isso, vamos ser muito prudentes
E muitas das vezes, até na hora de tomarmos uma decisão eleitoral, nós estamos nos sintonizando com forças. Você quer sintonizar com as forças do bem ou do mal? Você quer auxiliar as pessoas por um caminho ou por outro? Tudo isso é questão de fórum íntimo de cada um. E, logicamente, que cada um dentro do seu conceito fala assim, o meu candidato representa as forças do bem. A outra vai dizer, mas o meu candidato representa as forças do bem. Vocês escolheram. A escolha foi de quem escolheu. Não cabe a mim dizer escolha esse ou escolha aquele. Escolha. Mas escolha conscientemente. Escolha racionalmente. Escolha pesquisando não só as consequências imaginárias de agora, mas as consequências reais do futuro. Pense. Busque informação, procure agir para tomar as decisões mais compatíveis, mais acertadas. Portanto, tudo aquilo que nós formos fazer, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance fazer, devemos fazer. Mas, acima de tudo, temos que procurar, perante a justiça divina, aquilo que nos traga mais benefício, aquilo que nos faça realmente melhores. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrando desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. Então, se nós vamos tomar determinadas atitudes, por exemplo, uma viagem. Eu quero fazer uma viagem, mas naquele local tem alguns riscos, tem algumas situações que eu desconheço. Eu paro, faço oração, peço a intuição dos bons espíritos, vou procurar notícias sobre aquela região, sobre aquele caminho que eu tenho que passar, vou conversar com pessoas que passam constantemente por aquele caminho, para que eu possa ir com segurança, ou sabendo dos riscos para eu tomar as medidas cautelares necessárias. Em tudo, nós temos que ter prudência. Se eu quero pegar uma estrada e vamos supor que essa estrada possa estar em mau estado de conservação, se eu converso com as pessoas que passam sempre ali, eles vão passar, olha, tais e tais locais têm muito buraco, tais e tais lugares têm curvas perigosas, tais e tais lugares têm curvas escorregadia. Então eu vou sair com prudência. Eu procurei me informar. Os espíritos têm que vir nos falar isso? Nós temos que procurar nos informar. Se a gente desconhece a estrada, num posto de gasolina, ao longo da estrada, que a gente para e troca umas ideias com as pessoas que estão ali, com o caminhoneiro que conhece a estrada. Ou seja, nós temos que procurar nos informar. E muitas das vezes as pessoas que vão trazer informação para nós são pessoas simples. E a gente vai caminhar com mais segurança. É um exemplo simples, mas tem muitas coisas nas nossas atividades do dia a dia, nas nossas ações de cada dia, que nos remetem a termos prudência para agirmos, para edificarmos as nossas ações ao longo da nossa existência. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza de que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Senhor de amor e de misericórdia, permita-nos a assistência dos bons espíritos para sempre nos inspirar o caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. Senhor nosso Deus, cheio de amor, sabedoria e paz, permita os bons espíritos intuir-nos, inspirar-nos, guiar-nos por caminhos que nos conduzam a Ti. Abençoa-nos, Senhor, ilumine-nos hoje e sempre. Nas aflições da vida, prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder quando tem um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do ponto de vista e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. E isso é a parte mais perigosa, principalmente quando as pessoas estão lá para os 15 aos 25 anos, tanto o homem quanto a mulher, cada um com seus pontos de vista diferentes em cada fase da idade. E aí vem aquelas inspirações, aquelas intuições, aqueles impulsos de agir dessa ou daquela forma, de negligenciar as questões de segurança nessa ou naquelas atitudes. E o mundo atual oferece um recheio de situações perigosas. É nesse momento
que precisamos muito das nossas orações, precisamos muito de orarmos pelos nossos filhos, precisamos muito de estarmos vigilantes. E às vezes a gente despreza a oração. Às vezes a gente despreza o poder da oração, o sentimento da oração. E faz necessário cada vez mais que aprendamos a cultivar, a cultuar esse sentimento, guardando no coração a pureza necessária para as boas vibrações nos atingirem e principalmente as boas intuições. E como ele mostra aqui bem no texto, muitas das vezes nós não enxergamos o lado mal daquilo que desejamos. E a gente lembra os jovens, porque muitas das vezes impulsivos tomam decisões precipitadas e perigosas. Mas na maioria das vezes, todos nós precisamos estar atentos para poder ajudá-los, para poder ampará-los dentro das nossas possibilidades. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que pecamos, como um pai nega o filho o que lhe seja prejudicial. Então, se alguma coisa tem no nosso desejo que vai transgredir algum item da lei divina, é melhor que não aconteça. Então, nós precisamos estar bem atentos para que as coisas se encaminhem na nossa vida de uma forma mais segura, de uma forma mais compatível. Precisamos, pois, olhar para a nossa caminhada, observar nossas ações, nosso dia a dia, para podermos tomar a decisão mais acertada, para podermos tomar a decisão mais compatível com as nossas necessidades. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Portanto, aquilo que nós pedimos, muitas das vezes é prudentemente nos negado. Prudentemente, deixa para depois, ainda não é hora. Não temos a necessidade de fazer isso agora. Por isso, nós temos que ficar atentos para não cairmos no desânimo e tomarmos as atitudes, por conseguinte, tranquilas, seguras e constantes, sempre nos observando, sempre fazendo com que tenhamos condições de agir e interagir de uma forma melhor. Tudo na nossa vida, tudo nos nossos momentos de caminhada, exige de nós as devidas ações, as devidas atitudes que venham falar mais alto ao nosso coração. Portanto, observemo-nos. Portanto, procuremos tomar as atitudes mais compatíveis com as realidades superiores da vida. Em cada momento da nossa caminhada, estaremos trilhando por caminhos, por oportunidades, que se farão sempre importantes para o nosso crescimento espiritual. E, portanto, se algumas coisas não saem do jeito que a gente quer, façamos o seguinte, façamos a reflexão. O que nós estamos aprendendo com isso? O que a vida está nos ensinando com essa atitude nossa? É com esse ponto de vista que devemos encarar as situações adversas. E, logicamente, procurarmos também aprender com as situações que vêm para nos beneficiar, que vêm para nos impulsionar. E, logicamente, como está lhe dizendo, seremos sempre recompensados com a resignação com que houvermos suportado as negativas e com a sabedoria que soubermos agir perante das situações positivas. Então, resignação quando as coisas dão errada. E momento de reflexão compatível com a nossa necessidade de aprender, com a nossa necessidade de ver o que está dando errado, por que eu estou passando por isso. E a outra é procurarmos, então, agir com sabedoria se alcançamos, se conseguimos. Por exemplo, você quer comprar um carro, seu primeiro carro. Jovem, impulsivo, você está demorando a conseguir. Toda hora vem um empecilho que te impede de adquirir o carro. Mas você tem que procurar entender que você está passando por um processo de amadurecimento. E se você adquirir o carro, você tem que ter a prudência de não sair por aí transgredindo as regras que exige-se para dirigir. Assim é tudo na nossa vida. Agir com prudência. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores da tua vontade,
venha o meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem entendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Ó Senhor, como é justo e sábios os teus desígnios. Como é justo e sábios os caminhos que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila. Por isso, Senhor, nós o suplicamos. Lançai sobre nós o teu olhar. Lançai, Senhor, sobre nós a tua luz misericordiosa, e que possamos olharmos-nos cada vez mais como teus filhos, bem amados. E por isso, tu nos ofereces o necessário e o mais importante para evoluirmos espiritualmente. Abençoa-nos, Senhor. Ilumine-nos para que tenhamos sabedoria para buscarmos alcançar o necessário no nosso processo evolutivo. Abençoa-nos, fortaleça-nos, ilumine-nos, Senhor. Ação de graças por um favor obtido. Prefácio. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Quantas coisas boas a gente recebe nessa vida, quantas coisas boas a gente faz, e aquela coisinha ruim a gente se martiriza por ela. Precisamos, portanto, ver quantas coisas pequenas temos recebido para valorizar, para vangloriarmos dessas coisas pequenas que temos recebido e darmos graças a Deus por termos recebido-as. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, ficaríamos, com frequência, espantados de termos recebido tantos e tantos, que se nos varrem da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Portanto, valorizemos as pequenas coisas, valorizemos as pequenas dádivas da vida, os pequenos benefícios que a vida nos oferece, porque são exatamente esses pequenos benefícios que nos impulsionam, que nos fazem crescer, que nos fazem aprimorar para as realizações sublimes do amanhã. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar a nossa gratidão. Recebeu o benefício? Pequeno que seja, agradeça a Deus. E são tantos e tantos. É aquela freadinha providencial no trânsito, é aquele momento que alguém, por alguma situação, te chama a atenção e você evita um acidente. São coisas, às vezes, pequeninas, simples, mas de grande importância para todos nós ao longo da nossa existência. Saibamos, pois, colocarmos os pingos nos is, saibamos, pois, caminhar com segurança para que a gente possa edificar e construir uma manhã de luz, uma manhã de paz. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício sem que, se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. E, principalmente, durante o nosso trabalho, quantos benefícios nós recebemos, quantos momentos nós evitamos de cortar a mão, de machucar mesmo, às vezes até de uma forma mais séria, por um detalhe que observamos, por um detalhe que prestamos atenção, a gente evita todos esses transtornos. Não consistem os benefícios que Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito, longas frases. Então, quantas vezes nós temos a boa inspiração, as boas ideias, o bom impulsionamento para a realização do bem, e a gente esquece de dar graças a Deus, a gente esquece de valorizar. Portanto, vamos ficar atentos nas pequenas coisas, vamos ficar atentos aos pequenos detalhes, dar graças a Deus por todos os benefícios que recebemos
e pequenas frases, como ele nos lembra, pequenos detalhes importantes, nós vamos nos fazer melhores, nós vamos nos fazer mais impulsionadores do bem. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Os bons espíritos vão estar sempre próximos a nós, nos inspirando ao bem, nos dando as oportunidades de fazermos o bem, nos dando a oportunidade de estarmos construindo um mundo íntimo melhor para todos nós. Portanto, procuremos agir nessa construção, nessa edificação do bem, para que os nossos amanhãs sejam cada vez mais profícuos, cada vez mais realizadores. Deus infinitamente bom, que o Teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido, e digno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos e ao meu próprio mérito. Bons Espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, e especialmente a Ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço em particular ter recebido tantas bênçãos de amor, de paz e de realizações, embora simples, mas importantes para a minha vida. Obrigado, Senhor. Ato de submissão e de resignação. Prefácio. Quando o motivo de aflição nos advém, se lhes procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Então, tudo aquilo que nos advém de uma forma que a gente não gostaria muito, está em nós mesmos. No passado, desta existência ou de outra, cometemos algum ato equívoco, que em um dado momento ele vem à tona e nós precisamos de reparar. Reparar esses atos, reparar essas situações, é algo que todos nós devemos procurar sempre fazer com que tenhamos as devidas reflexões, os devidos entendimentos. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso este último, em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Então, o que nos acontece, invariavelmente está dentro de um processo em que veio à tona naquele momento para ser resgatado. Às vezes de 1.000, 2.000, 3.000, até 40.000 anos atrás. Ou seja, a lei do karma, ou lei de causa e efeito, ela vai estar impregnada em nossa consciência e em um dado momento vamos resgatar. Estejamos, pois, com o coração mais puro possível para sabermos resignar, para sabermos nos portar e suportar as expiações que nos são colocadas. Todos nós, ao longo da nossa existência, estamos sempre passando por momentos em que somos testados em várias situações, para ver até onde suportamos, até onde temos resistência para tomar as ações e as atitudes necessárias ao processo reparador. No que nos aflige, só vemos, em geral, o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para combatê-la. A gente está sempre tendo que fazer uma reflexão de tudo da nossa vida, das nossas condutas, das nossas ações, porque somente assim nós vamos estar conquistando um amanhã melhor, conquistando um amanhã de paz. Ao longo da nossa vida, vamos ter que sempre fazer as nossas reflexões para que a gente saiba colocar na balança os prós e os contras de tudo que a gente vier a fazer. E é por isso que nós temos que saber refletir bem nas consequências das nossas ações, nas consequências dos nossos atos. Quando ele fala a cura de uma enfermidade é o resultado do meio doloroso que se empregam para combatê-la,
Na homeopatia, o método não é tão doloroso, mas precisamos entender, compreender como a homeopatia funciona para não interrompermos uma exoneração, que é um processo, às vezes, desagradável. Por exemplo, está tirando secreção do nariz, da garganta, ou por outros mecanismos por onde for o seu ponto de drenagem. Por isso, temos que estar sempre atentos nos detalhes, porque, às vezes, aquilo que a gente quer de uma forma muito imediata vai trazer para a gente consequências muito dolorosas lá na frente, como uma doença suprimida quimicamente ou pelo qualquer mecanismo supressor. Hoje, ela vai tornar uma doença autoimune muito mais complexa no futuro, às vezes próximo, às vezes mais distante. Portanto, todas as nossas aflições resultam de nossas necessidades de passarmos por situações que venhamos a equilibrar a nossa consciência, e isso vai nos trazer benefícios nos futuros que nos aguardam nas próximas reencarnações e até mesmo ao longo desta vida. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as atribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Portanto, aqueles que sofrem, na realidade, estão pagando suas contas. Os que estão gozando a vida, passando aí tranquilo, achando que está tudo muito bem, que pode fazer o que quer, que nada vai os incomodar, que nada vai os tocar negativamente, estão começando a criar os problemas da próxima existência, da outra e outras existências. Às vezes vão levar 4 ou 5 encarnações para quitar as dívidas lançadas desta vida de gozos. E uma vida marcada por problemas, pelos os sofrimentos, os desesperos, as angústias, as dificuldades, são limitações para que a pessoa não erre muito e, ao mesmo tempo, levando-o a fazer grandes reflexões para que, no futuro, a sua consciência esteja mais equilibrada e ele tome atitudes mais ponderadas, mais condizentes com a nossa necessidade evolutiva. Prece. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons Espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-las sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua, sim, para o meu adiantamento. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir que me des forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir. Se me não amparares, não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força. Não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne, não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora, faze brotar a fonte d'água viva onde eu me dê sedente. Que minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ardente sede me devora, faze brotar a fonte d'água viva onde eu me dê sedente. Que minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porque és o Senhor, eu o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto
Só Tu és grande, só Tu és a meta. Só Tu és a luz que ilumina nossos caminhos para a redenção espiritual. Só Tu és a força que nos fortalece e que nos impulsiona pelos caminhos da vida para chegarmos a Ti, Senhor, trilhando os caminhos iluminados do amor, da caridade e da fraternidade legítima que deve brotar em nossos corações. Obrigado, Senhor. Ilumine-nos, fortaleça-nos e abençoa-nos para sempre. Que assim seja. No perigo iminente. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre as suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Portanto, precisamos ter muita vigilância, muito cuidado, para sabermos encaminharmos-nos dentro do caminho que a vida nos oferece, para sabermos trilhar pelos caminhos redentores que a vida nos dá. E é por isso que todo momento da nossa existência, todo momento da nossa vida, precisamos aprender a valorizar as oportunidades e louvar a Deus pelos momentos que passamos e conseguimos nos safrar deles. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim, o grande como o pequeno. Os riscos, todos nós estamos expostos. Os perigos, todos nós estamos expostos. E pois todos nós estamos expostos aos riscos e aos perigos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos para não cairmos em erros que pode ser fatal. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estes, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta de cumprimento de um dever. Na segurança do trabalho, então, quantos acidentes fatais ocorrem pela pessoa não estar usando os devidos EPIs? No trânsito, quantas vezes as pessoas cometem acidentes ou sofrem acidentes por não estar devidamente vigilante, com a devida precaução que deve ter, com a devida atenção e, principalmente, com os devidos cuidados. Prece. Deus Todo-Poderoso, e Tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o resgate da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Senhor, quantos males praticamos ao longo da nossa vida e muitas das vezes nem tomamos conhecimento. Quantas situações difíceis passamos, quantos riscos corremos nos caminhos da vida, e vós, que colocais ao nosso lado um anjo guardião, para nos amparar, nos intuir para livrarmos desse ou daquele perigo, muito obrigado, Senhor. Abençoe minha vida, abençoe minha existência, Senhor. Abençoe minha caminhada, para que eu tenha sabedoria para desviar dos perigos, para que eu tenha entendimento para preservar-me das situações de riscos, e que sempre, Senhor, eu esteja sintonizado com os meus protetores, para trilhar um caminho de paz, de esperança, de fraternidade e de realizações superiores nas bases da caridade, da fraternidade e do amor legítimo que deve existir em nossos corações. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos, proteja-nos, hoje e sempre, que assim seja. Ação de graças por haver escapado a um perigo. Prefácio. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que a um momento para outro podemos ser chamados a prestar conta do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Os perigos que nós corremos no nosso dia a dia fazem parte do processo de educação do espírito. Se tivermos prudência suficiente, soubermos avaliar os fatos, procuramos entender que os pequenos incidentes vai passar a pequenas situações mais delicadas um pouco até chegar ao acidente. Então, se formos previdentes o bastante, vamos procurar entender as causas do pequeno incidente para não cairmos nos grandes incidentes ou até mesmo nos acidentes. Prece. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado.
Seja para mim um aviso esse perigo, e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida, e que me podes tirar quando te apraz. Inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concedeste de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que seja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Ó Senhor Deus do Universo, Senhor nosso Deus, envolva nosso anjo da guarda, envolva nosso espírito guardião, envolva os bons espíritos que nos protegem, nas bênçãos, na luz do vosso amor, para que possam nos inspirar bons pensamentos, bons sentimentos. Eleva-nos, Senhor, para que possamos compreender a importância da vida, compreender a importância da nossa existência e sabermos, Senhor, quão é importante fazermos o bem, fazermos a caridade, auxiliarmos nosso próximo, desenvolvermos o sentimento de amor em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Hoje e sempre, que assim seja. A hora de dormir. Prefácio. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também das forças morais. Ao desdobrarmos do mundo espiritual, vamos encontrar com os nossos afins. Se temos boas resoluções no coração, se temos bons sentimentos, se temos procuramos desenvolver em nós os bons, verdadeiramente bons sentimentos, estaremos junto dos bons espíritos, estaremos juntos daqueles que nos amam. Mas, por outro lado, se nossos corações ainda estão presos e amargurados com o ódio, com a revolta, com os maus entendidos, ficamos presos nas nossas tentações inferiores, nas nossas imperfeições. E a vida traz para nós os resultados daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos empreender para nos reparar. E durante o sono, a vida espiritual brota em nossas almas e nos dá esclarecimentos fantásticos para prosseguirmos a nossa caminhada, de acordo com a nossa escolha, com as nossas preferências, com as nossas tendências. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Essa liberdade é tão importante para o espírito, para ele buscar sintonizar com o bem, receber as instruções do bem. Mas se por infelicidade ele ainda se apega às coisas do mal, irá aperfeiçoar-se no mal, criando mais dívidas, mais dificuldades para o seu processo evolutivo. Faz então necessário que tenha desenvolvido o seu coração para que a sua alma busque fortalecer-se, busque sintonizar com as forças do bem para receber instruções dos bons espíritos e impulsionar a sua evolução. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, busca os seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores, dar livre curso às suas tentações, dar livre curso às suas ações nefastas. Portanto, faz-se necessário que treinemos, fazermos a nossa oração antes de dormir, buscarmos fazer boa leitura, buscarmos sintonizar com os nossos protetores, impulsionando-nos para realizações sublimes do ser. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono,
e peça o conselho dos bons espíritos e todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos e, ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajosos diante da adversidade. Procuremos, assim, fortalecermos-nos na força do bem, através da oração, das boas leituras, dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, das boas falas e principalmente das boas ações. No momento que a gente vai se preparar para o sono, a nossa mente deve ser imantada aos bons pensamentos, aos bons sentimentos, para podermos também, por conseguinte, estarmos junto dos bons espíritos que nos guiarão pelos caminhos do plano espiritual, onde iremos para instâncias de refazimento, de estudo e de aperfeiçoamento. Se não fizermos, tomarmos a devida vigilância, cairemos em situações de riscos e até mesmo muito perigosas. Prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze meu anjo guardião que, ao despertar, eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Permita, Senhor, que eu possa estar junto dos bons espíritos, junto dos espíritos sábios, e ao acordar, guardar essas impressões saudáveis, que tanto nos impulsionam para o progresso e que tanto nos ajudam nas tarefas de cada dia, principalmente a desenvolvermos novas ideias, novos conceitos, para que a nossa vida seja repleta de realizações superiores e o amor e a paz esteja sempre envolvendo nossos corações, impulsionando-nos para as realizações sublimes do eu. Abençoa-nos, Jesus. Ilumine-nos, Senhor. Permita que sejamos todas as noites, durante o nosso sono, conduzidos pelos bons espíritos às instâncias de refazimento e de aperfeiçoamento do espírito, para estarmos sempre aprendendo e sempre construindo o nosso futuro em bases seguras de amor e de fraternidade. Envolva-nos, Senhor. Ilumine-nos, Senhor, para que nosso sono seja realmente edificante segundo os seus ensinamentos. Que assim seja. Prevendo próxima à morte. Prefácio. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para o destino vindouros, favorece e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que os prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de tudo, e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Então, ao longo da nossa vida, nós temos que fazer sempre esse preparo, temos que estar sempre nos preparando para o dia da morte. Temos que procurar treinar, temos que procurar valorizar as nossas oportunidades de estarmos aqui, temos que procurar construir o nosso futuro para que a gente possa, então, estar tranquilo, construir o futuro e psiquicamente falando, para quando a gente tiver que deixar o corpo físico, a gente deixe-o em paz, com a consciência tranquila, e a gente possa, então, como ele diz ali, dar os voos para a imensidade. Ao contrário, o homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade, ou despertar no além-túmulo. Então, para a gente despertar no além-túmulo, a gente tem que estar bem. E para isso nós temos que ter condições de saber fazer por onde caminharmos, por onde trilhar as nossas realizações íntimas, as nossas realizações superiores, para procurarmos construir um mundo melhor, para procurarmos construir intimamente, com mais força, com mais exatidão, aquilo que nós precisamos estabelecer para a nossa vida. Por isso, precisamos estar sempre construindo no nosso dia a dia as bases do amor, as bases da fraternidade, para que a gente tenha condições de estar melhor ao desencarnar. Caso contrário, como aqui nos mostra, a separação dolorosa, penosa e dificultada por um conjunto de conflitos internos que nós carregamos, bem como daqueles que estão próximos a nós. Prece. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso mesmo eu não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro
para o mergulhares no nada. Creio que meu corpo é apenas um envoltório perecível de minha alma e que, quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto-se romper os laços que me prendem a alma ao corpo e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem as mais mínimas parcelas de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça, a da consciência. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz, me tem proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés, digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que tenha praticado. Se soou, sem dilação possível, a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me, por meio de novas provas, a fim de merecer, um dia, a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança e que, pelo trabalho alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximo de mim, para me receberem, estão espíritos bons, e o meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei, como eles me veem, sei que, se eu tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi, possam eles perdoar-me o que tenho de reprochar-me, o meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenho feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dai-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são, em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixes falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-me. Senhor de amor e de misericórdia, envolva todos aqueles que estão deixando o corpo físico neste momento. Dai-os a compreensão do esplendor do teu amor. Dai-os a extensão do esplendor da tua misericórdia, para que eles possam, Jesus, compreenderem que tu és amor e misericórdia para sempre, e que a tua lei é de justiça, amor e caridade. Que todos nós possamos nos redimir perante a nossa própria consciência, trabalhando no bem. Todos nós possamos nos redimir perante a nossa existência, fazendo o melhor para que o melhor nos impulsione constantemente para sempre. Ó Senhor de amor, de bondade,
Envolva-nos na tua luz, na tua misericórdia e na tua paz, hoje e sempre, que assim seja.